Queridos, hoje nós estamos dando continuidade nossa série de mensagens sobre as 7 postagens, 7 cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor. Falamos aí já sobre 5 igrejas, 5 cartas. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª, a igreja de Filadélfia, carta à igreja de Filadélfia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse, versículo 3, no capítulo 3, versículo de número 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus por sua palavra. Irmãos, Filadélfia era uma cidade, como temos dito aqui em todos os cultos, importante. Por quê? Por que todas as cidades têm uma certa importância? Eram cidades chaves, ou que tinham alguma questão ali de conexão com o povo, seja por um grande comércio, polo industrial, um porto, uma cidade em que muitas pessoas conviviam ou passavam. Então, a igreja não era boba, colocava igrejas ali, colocava pontos de pregação em cidades estratégicas, em cidades que tinham ali uma possibilidade maior de propagação do evangelho. E as cidades do primeiro século ali, que é onde a gente vai ver muitas igrejas sendo plantadas, eram cidades assim. Filadélfia não era diferente. E Filadélfia era uma cidade com muitos templos pagãos, onde havia, por exemplo, o culto a Dionísio. Mas o maior problema de Filadélfia não era esse. O maior problema é que havia ali um grupo de judeus que odiava os cristãos. Judeus, seguidores do judaísmo, estavam perdendo adeptos para a igreja, para os seguidores do caminho, para os cristãos, para o cristianismo. E eles não gostavam disso. Então começavam a perseguir os cristãos, a ponto até de levá-los à morte. As cartas às 7 igrejas, elas vão apresentar uma mesma estrutura. Jesus, ele se apresenta, e para cada carta ele se apresenta de uma forma diferente, porque se conecta com a realidade da cidade, ou com algo que a igreja vivia. Ele se apresenta, ele elogia, apontando pontos fortes, ou ações boas da igreja. Ele critica a igreja. Entretanto, todavia, porém, tenho algo contra você. E depois ele compartilha as promessas. Só que nessa carta, ela possui uma informação muito importante. Ela não tem uma acusação séria, grave de Jesus para essa igreja. Jesus não diz: ei, vocês estão indo para o paganismo, vocês estão deixando Jezabel dominar na igreja, vocês estão aí se perdendo, vocês estão fazendo coisas erradas. Não. Jesus não condena uma ação que aos olhos humanos ou aos olhos do cristianismo seria uma ação hedionda, grave, séria. Não. Jesus, ele faz apenas uma ressalva. Ele diz no capítulo 8: sei que você tem pouca força. Jesus olha para a igreja e fala assim: vocês têm qualidades, mas vocês são fracos.
Vocês são parte de uma igreja, ou fizeram, fazem uma igreja que tem pouca força. E Filadélfia não era fraca porque fazia coisas erradas. Na verdade, ela era fraca porque não tinha muito envolvimento ou uma intensidade de relacionamento com o Senhor. Era aquela igreja que numa escala de 0 a 10, ganhava um 3, um 4. Não tinha grandes questões erradas, mas também não tinha uma grande intensidade de relacionamento e questões sobrenaturais sendo manifestadas. Não tinha ali um mover espiritual forte, não tinha. Ela poderia sim ser fraca pela sua quantidade, mas o texto não nos dá essa indicação. Fato é que ela era fraca por causa da sua qualidade. Uma igreja que era composta por pessoas que cantavam, adoravam, traziam seus dízimos, não tinha alguns pecados hediondos, mas a qualidade espiritual dos seus membros não era uma qualidade com um nível elevado. A grande questão que nós precisamos pensar aqui hoje é o que Deus pensa de nós. Será que nós somos uma igreja como Filadélfia? Uma igreja em que os membros sabem da palavra, vêm aos cultos, são íntegros, buscam santidade, não vou pecar aquilo ali, vou ser fiel à minha esposa, não vou roubar, não vou mentir, estou andando de acordo com o que diz o manual. Mas quando nós olhamos para a qualidade da intensidade de relacionamento com o Senhor, qual vai ser a nota que Deus vai dar para a gente? Qual a nota que Deus daria para a sua intensidade de busca pelo Senhor todos os dias? Olhando para a sua vida, o que Deus falaria sobre quanto tempo você dedica para buscar o Senhor e viver uma vida intensa de relacionamento com o Senhor? Porque você precisa entender que vir ao culto domingo é muito bom, é preciso. Hebreus 10, 25 fala, não deixe de congregar, como o costume de alguns. Nós precisamos congregar, mas Deus não quer que você só venha ao culto domingo. Deus quer que você vá até Ele todos os dias. Preste atenção na presença dEle ao seu lado e dentro de você, que é o Espírito Santo, todos os dias. Deus tinha muito mais para dar para aquela igreja. Mas como é que Ele vai dar para pessoas que não sabem aproveitar aquilo que já receberam? Eles receberam algo de Deus, mas não aproveitaram tanto e estavam fracos. Se nós tivermos cristãos fracos dentro da igreja, seremos uma igreja fraca. Mas se nós formos cristãos fortes na intimidade com o Senhor, na oração, na adoração, em encontros com o Senhor relevantes, essa igreja vai ser uma igreja forte. Uma igreja que vai cumprir aquilo que Ele mesmo determinou, que a gente vai invadir, vai saquear o inferno com pessoas que estão se perdendo. Quando a gente olha para uma realidade como a nossa, onde nós estamos, Botafogo, Zona Sul, a gente sai aqui uma noite de quinta-feira, sexta-feira, anda pelo bairro, quantas pessoas estão perdidas? E eu ouso dizer que há pessoas que talvez até o inimigo pense, isso aí já está perdido, já está comigo. Mas se a igreja for forte, a gente consegue tirar essas pessoas de lá. Se a igreja for composta de cristãos, e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Irmãos, ele está dizendo aqui que ele está se apresentando como quem? Como o verdadeiro. A palavra verdadeiro no grego tem sentido de realidade, e no hebraico de confiança. Ele está dizendo o seguinte: quem está dizendo é aquele que é verdadeiro e digno de confiança. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse em João 14,6. E eu venci a morte, ressuscitei, sou digno de confiança, acredita em mim. Eu que estou dizendo isso para vocês, sou eu. Ele está dizendo de uma igreja que estava vacilando um pouco na intimidade com ele, não era uma igreja tão relevante. Ele está falando o seguinte: ei, olha para mim, acredite no que eu estou falando, vocês já têm o que precisam, a chave está com vocês. Ele está dizendo que Jesus detém a chave. Ora,
E Jesus, ele disse para a gente, João 14, João 16, ele fala assim, olha, eu vou mandar outro Consolador, outro igual a mim, e ele vai estar dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo em nós, se o Espírito Santo é Deus, e se Jesus tem a chave que abre todas as portas, é sinal então que eu tenho a chave de todas as portas, que o Espírito Santo está comigo. Eu estou com a chave, você está com a chave, nós temos a chave, ele cumpre o que promete. Irmãos, lá no Velho Testamento, havia um homem que trabalhava para Davi, o nome dele é Eliaquim, e esse homem possuía as chaves de todas as portas do palácio. Esse homem possuía as chaves do palácio de Davi. Sala do tesouro, Eliaquim tem a chave. É o ambiente de oração, adoração, Eliaquim tem a chave. É quarto do rei, quem precisa fazer uma arrumação lá, o Eliaquim tem a chave. São as portas lá da fortaleza, o Eliaquim tem a chave. Ele tem todas as chaves de Davi. Ele abre qualquer porta, fecha qualquer porta, entra em qualquer recinto. Ele pode abrir todas as portas para acessarmos tudo aquilo que nós quisermos. Por isso Jesus se apresenta, olha, eu estou com essa chave. Eu estou com a chave de Davi. Eu estou com a chave que abre todas as portas. Aonde você quer entrar? Aonde você quer entrar? Quando entregamos nossas vidas a Jesus, recebemos essa chave. Pastor, você então está querendo dizer que não há portas nesse mundo que não podem ser abertas? Sim, é isso mesmo. Não há situação caótica que não acabe, é isso aí. Não há violência, não há insegurança no Rio que não dê para acabar se a igreja se levantar e decidir abrir as portas para acabar com esse negócio. É isso mesmo. Está com a gente. Não está com a polícia, não está com o governo, não está com política, não está com escola, está com a gente. Quando teve esse Auê aí, o último Auê do Rio, nós começamos a orar, porque nós tivemos um entendimento, isso é espiritual. Por quê? Porque se todos esses bandidos aí, todos esses homens que estão fazendo coisas erradas, se eles aceitarem Jesus, o negócio acaba. Você crê nisso ou não? Imagina, se todo mundo aqui que está nessas comunidades, traficando e amedrontando as pessoas, roubando e tal, se Jesus aparece para eles, fala assim, ó, eu quero vocês, acabou esse negócio, vocês agora são meus. Vai acabar. Vai acontecer o que aconteceu em Nínive. Jonas não queria pregar para Nínive, por quê? Povo bárbaro, povo mau, povo matador. Jonas falou assim, esse povo eu quero que eles vão para o inferno. Mas Deus ama a todos, ama o estuprador, o violento, o assassino, Deus ama o traficante, ama os políticos, Deus ama a todos. E aí Jonas foi lá e pregou, 120 mil pessoas, a cidade toda se converteu, pronto, acabou, reinou a paz, literalmente, reinou a paz. O problema não é que não é possível mudar a realidade, e sim que temos a chave, mas talvez a igreja não está com ousadia para usar, ou amor pelas pessoas. Quantas pessoas têm se aventurado para subir aí às comunidades e pregar para esses traficantes? Quantas pessoas se levantam nas faculdades para dizer que os jovens estão se perdendo por essas ideologias aí esquisitas? Quantas pessoas levantam a bandeira nos seus trabalhos e falam assim, ó, a gente tem que mudar o ambiente, porque a gente está indo para um caminho errado, chega de mentira, chega de falcatrua, não, isso aqui não vai dar certo não, isso aqui é errado, Deus não gosta disso, o caminho é esse. Nós temos feito isso, e eu me coloco nessa situação também. A verdade é que a gente talvez já tenha se acostumado em viver a pobreza, a miséria, a roubalheira, em viver a maldade, em viver na insegurança, e a gente talvez tenha só a capacidade de falar assim, vamos orar, né? Vamos orar para Deus mudar. E Deus falando assim, não, mas eu dei a chave para vocês. Vocês têm a chave. Vocês têm a chave para abrir qualquer porta, para fechar qualquer porta. Vocês têm a chave. E vocês têm um pé para arrombar com as portas do inferno, para entrar mesmo, mudar todo aquele negócio lá e tirar as pessoas de lá. Vocês têm a chave. Nós precisamos pensar nisso. Será que estamos crescendo em número, estrutura, mas estamos enfraquecendo em qualidade?
Será que a gente tem crescido apenas na estética, mas o interior, a essência, está fraca? Será que Jesus, olhando para a gente hoje, falaria: não, vocês são fortes, porque vocês saem às ruas para evangelizar, vocês convidam pessoas para as células, vocês convidam para o culto, vocês pregam a palavra, vocês não se amedrontam, vocês levantam a minha bandeira e dizem: eu sou do Senhor e aqui reina a paz de Cristo. Um pastor da Nigéria, todo ano, história real, pedia uma ajuda para uma igreja lá nos Estados Unidos. Uma igreja muito pobre na Nigéria. Aí teve um ano que ele foi lá para pedir ajuda, né, compartilhar sobre o campo missionário, sobre o que ele estava passando, e ele recebeu um bem gordo: não tem mais dinheiro, não vamos ajudar vocês mais. Ele volta para a Nigéria muito triste, muito frustrado. Vamos fazer o quê? Aquele dinheirinho por anos que estava sustentando a gente, não vai ter mais. Mas a igreja tinha um pouquinho de dinheiro no caixa. E aí, esse pastor chegou para um irmão ali que tinha um negocinho de vender querosene. Aí o pastor falou assim para o irmão: rapaz, vamos comprar mais uns querosene aí para você vender mais? Eu estou com dinheiro no caixa aqui, a gente compra o querosene, você vende aí você volta com dinheiro para a igreja, com lucro, a gente compra mais e tal. Vamos fazer isso? Ô irmão, vamos embora. Aí chegou para o outro que vendia amendoim: rapaz, tu não quer aceitar que eu vou dar uma turbinadazinha na tua microempresa, não? Ô, mas pastor, mas é só eu que vendo. Então é você mesmo, vou turbinar você contrata algumas pessoas, compra mais amendoim, vamos começar a vender. Resumo: essa igreja hoje é uma igreja com milhares de membros. É uma igreja que prosperou tanto, mas tanto, que eles foram construindo, comprando terreno, construindo prédios. Eles têm um vilarejo chamado Nova Canaã. Essa igreja hoje impacta a Nigéria com tantas coisas que esse povo alcançou, porque um dia receberam um não, e Jesus falou para eles assim: vocês têm a chave. Começa a abrir as portas, começa a declarar, começa a profetizar. Onde só vê o vale de ossos secos, fala que tem vida. Começa a olhar para a tua realidade e fala assim: não, Jesus pode. Começa a olhar para a tua empresa, para a tua casa, teu casamento, para o teu trabalho. Está difícil. Começa a falar: não, vai melhorar, eu tenho a chave, vou abrir as portas, Jesus está comigo. Começa a se movimentar. Diz que um pastor foi lá nessa igreja, já hoje, grandiosa. Aí chegou lá para conhecer e tal. Aí acabou o culto, estacionamento vazio, e ficaram lá 3 carros novos. Aí o pastor: tem 3 carros novos aí, o que aconteceu? Não, é doação. Mas como assim, doação? Isso acontece toda semana. O pessoal doa carro, doa terreno, doa apartamento, doa casa. Aqui é assim. Como assim? Por quê? Porque a igreja prosperou. Deus prosperou esses irmãos. Eles foram abençoados. E eles agora amam ao Senhor e amam a igreja. E eles retribuem a igreja. E aí fica um ciclo de bênção. Quanto mais eles prosperam, mais eles devolvem para a igreja os abençoa, eles então abençoam a igreja, eles prosperam mais, e aí a gente não sabe onde vai parar. Porque eles entenderam uma linguagem de honra, de bênção e de serviço ao Senhor. Aquele pastor falou que eu fico impressionado como a igreja tem a chave e talvez a gente não saiba usar. Nós precisamos crer que há mais de 7.000 promessas na Bíblia para nós. Nós precisamos abrir as portas para alcançar essas promessas. As fraquezas diminuem quando entendemos a responsabilidade que devemos ter com o poder que nos foi outorgado. Você quer ver um negócio? Um dos livros assim mais impactantes para a igreja é o livro de Atos, que conta os 30 primeiros anos da igreja. E Jesus, em Atos 1:8, ele diz: e vocês vão receber poder. Se você chega numa plateia e você fala assim: quem aqui quer poder? Você pode até não levantar a mão, mas lá dentro do seu íntimo, você assim: poder, eu quero poder. Poder para fazer o que eu quiser, poder para conquistar, poder para eu alcançar recurso, poder para eu curar, poder eu quero, poder é muito bom. Quem não quer um poder? Então Jesus fala: vocês vão receber poder. Só que Jesus diz o seguinte: vocês vão receber poder quando do alto descer o Espírito Santo, ele vai entrar em vocês. E Jesus dá um propósito: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Sabe qual é o problema? Certa vez, eu estava numa palestra
um auditório de mais de 4.000 pessoas, e um homem muito famoso, muito poderoso, que ajuda pessoas a enriquecer. Ele chega e fala assim: quem quer ficar rico aqui? E aí a plateia estava ali para escutá-lo, porque todo mundo queria ficar rico, e todo mundo quer ficar rico. E ele perguntou assim: quem aqui tem propósito para essa riqueza? Levanta a mão. 10% da plateia levantou a mão. Ele falou assim: esse é o problema de vocês. Vocês não vão ficar ricos enquanto não tiverem um propósito. E esse é o problema da igreja. Nós já temos o poder, mas a gente não consegue acessar, porque a gente não sabe o propósito dele. Você sabe quando Atos 2 acontece, o Espírito Santo desce, aí a igreja, ela fica presa ao quê? Caramba, língua não sei de que lá, e o vento. Mas sabe o que foi o ápice daquele momento? Foi os hebreus pregarem e cada um entender na sua própria língua. Ali foi o ápice. Aquilo foi a grande realização, porque pôde haver uma grande evangelização. Porque eles puderam ser testemunhas do Senhor para pessoas que eles nem conheciam, nem falavam a língua, mas o evangelho foi pregado. E aí começou a se cumprir Atos 1:8, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. E depois Atos continua, Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra, e nós estamos aqui hoje falando do Senhor Jesus. Você tem a chave, eu tenho a chave. Nós precisamos ter propósito. Eu e você precisamos ter o propósito de abrir as portas para testemunharmos sobre quem Jesus é, para pregarmos o Evangelho, para libertarmos cativos, para abraçarmos pessoas, para restaurarmos casamentos, para que a igreja seja relevante onde ela está. E sabe onde é que ela está? Onde você vive, onde você trabalha, onde você malha, onde você se diverte. Lá a igreja está. Você e eu precisamos tomar posse da chave que Deus já nos deu. Segundo lugar, como eliminar nossas fraquezas? Precisamos de uma igreja disposta a entrar pela porta que Deus abrir, mesmo com lutas. Há portas que abrimos com a chave de Davi, mas há portas que são abertas por Deus, e Deus fala: entra. Há portas que Deus fala assim: ó, eu abri, agora é com você, pode ir. E talvez a maioria dessas portas que Deus abre não é um caminho fácil de ser trilhado. Deus abre portas para a gente e diz: agora é contigo, vamos embora nessa aventura. Vai ter um pouco de choro aí, sacrifício, dores. Não vai ser fácil não, mas eu vou estar contigo. Tem lutas, Senhor? Mas eu que estou abrindo, pode ir, confia em mim. Versículo 8 diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que ele está dizendo? Tenho posto diante de ti uma porta, o quê? Primeiro, de salvação. Jesus coloca uma porta de salvação para todos nós. Ele não fala, ó, porta é estreita, caminho é estreito, mas passando por ela tem salvação. Não é fácil não. Essa semana o pessoal está até implicando aí com o Natan, né? Que a porta era estreita. Entendedores entenderão aí. É brincadeira, gente, né? É questão espiritual, não é material não. Mas aproveitando, ó, eu vou dar um testemunho meu, ó. Cortei açúcar, tô malhando, olha aí, vou te dar onda agora. Cortei açúcar malhando, não tomo mais refrigerante. Só vou fazer isso no retiro de casais, que aí não, aí não dá, né? Mas estou cuidando da saúde. Você está cuidando da sua? Você tem que cuidar do corpo. É o mandamento do Senhor, cuidar do corpo, da alma e do espírito. E Deus coloca diante da gente porta de salvação. Nós já acessamos, recebemos Jesus, o Espírito Santo está em nós, fomos salvos. Ninguém pode tirar isso de você. Nossa salvação está segura no Senhor Jesus Cristo. Ele garante a sua salvação. Aí você fala: pastor, eu tenho que perseverar. Perseverança é consequência daquilo que Deus já te deu. São os frutos. Tiago fala assim: vem cá, você diz que tem fé, não vai ter fruto não? Então tua fé é morta. Tem que ter fruto. Mas a tua salvação está segura no Senhor Jesus Cristo. Ele selou você para Ele, ninguém tira você dele. Agora, Deus também coloca diante de você caminhos em que você vai
exercer trabalhos, serviços, através dessa porta pela qual você vai entrar. E você precisa entrar por essas portas confiando que o Senhor vai estar com você. Nós precisamos tomar posicionamento em relação às portas que Deus tem aberto para nós. Por exemplo, ano passado, nós fomos plantar uma igreja nos Estados Unidos, voltamos. Desde que eu pisei no Brasil, um nome vem na minha cabeça: Búzios, Búzios, Búzios. Eu falei, rapaz, o que é isso? O que eu estou pensando nesse negócio? Eu tenho família lá e os meus primos lá ficavam falando comigo: e aí, Vinícius, quando é que vai ter uma igreja de atitude aqui e tal? Já há uns anos eles falando isso comigo. E eu falei, não, pô, isso aí não é o meu regional, tem a região dos Lagos aí que tá plantando igreja nessa área, meu regional é outro, né? Eu não tenho ninguém aí, como é que eu vou enviar alguém para ir e tal, mas estava na minha cabeça, Búzios, Búzios. Até que eu entendi, falei assim, o Espírito Santo que está falando isso comigo, ele está abrindo uma porta para mim. Peguei o telefone e falei assim, meu primo, rapaz, eu quero montar uma igreja aí. Ele falou assim, poxa, você não sabe que tem uma pessoa que eu quero te apresentar? Aí me apresenta. Me apresentou uma pessoa, estava reunindo um grupo na casa dele, de umas 30 pessoas, eu fui lá conhecer, gostei do casal, falei assim, tem uma proposta para você, vamos orar, a gente montar uma igreja de atitude aqui, vamos orar, 2 meses orando, namorando e tal, março, ele falou assim, pastor, vamos montar a igreja de atitude, pronto, a porta foi aberta, 7 de dezembro, a inauguração da igreja de atitude de Búzios. Daí, eu não fui atrás não, a porta foi aberta por Jesus. Agora, tem desafios, tem custo, tem trabalho, meu telefone não para, é todo dia, pastor, eu tenho que comprar aquilo, olha, você deu problema nisso aqui, a luz, e não sei o que lá, é o drywall, eu não sei o que, misericórdia, eu já tenho daqui, me arrumei mais um problema agora. Mas o Senhor que abriu a porta. Qual porta que o Senhor abriu para você? E talvez você não está com coragem ou ousadia para entrar. Vai dar trabalho, pastor, já tem tanta coisa. Entra pela porta, irmão. Pastor, lá no trabalho, abriu tal situação, eu tenho tal entrada assim. Entra pela porta, se é de Deus, ora, confirma, é de Deus, vai nela. Pastor, mas vai dar trabalho, é difícil, vou me expor, eu não vou conseguir sozinho. Deus vai contigo. Ele vai suprir a tua necessidade. Deus já abriu muitas portas para você. Quer ver? Você mora no teu condomínio aí. É uma porta aberta para tu pregar o evangelho. Bota uma célula lá. Trabalha onde é que você trabalha lá, o teu emprego. Porta aberta do Senhor. Evangeliza lá, irmão. Você tem influência, ou precisa exercer influência em todos os lugares onde você está. Semana passada eu conversando com uma pessoa, falei assim, poxa, a gente frequenta tal lugar, né? A gente precisa dizer que a gente é crente, cara. A gente precisa falar que nós somos cristãos. E não vem com esse negócio assim, não, porque o testemunho vai mostrar, vai confirmar, mas a gente tem que falar também. Chegar no ambiente, oi, tudo bem? Tá bom, não sei o quê. Sou Vinícius. Rapaz, deixa eu te falar, eu sou cristão, uma igreja de Atitude, Zona Sul, Botafogo. Conhece? Posso falar pela tua vida? Simples. De duas uma. Ou a pessoa fala assim, não quero oração não, obrigado. Amém. Faz igual lá Lucas 10, né? Sacode a poeira dos pés, bate em outra casa. Mas você talvez vai se surpreender, a pessoa vai falar assim, ora por mim sim, minha tia está doente. Nunca pisou numa igreja, mas vai receber uma oração porque ela está com uma necessidade. Portas são abertas e nós precisamos ter ousadia para entrar por elas, nos expor. Muitos estão esperando muitas coisas para se engajar na obra de Deus. Ganhar mais dinheiro, acabar a faculdade, se casar, o filho crescer. Deixa eu falar. Desculpa, mentira. Porque quem quer servir ao Senhor não espera nada acontecer, vai servir agora. Quem garante que você vai conseguir terminar sua faculdade, vai casar? Desculpa, né, se você é solteiro. Vai que Jesus volta antes. Acelera um passo aí, irmão. Né? Vai que Jesus volta. Tu está aí juntando dinheiro para a faculdade do teu filho. Daqui a 20 anos, Jesus voltou. Nem no 2º grau ele fez. Não estou dizendo para você não juntar, não planejar. Mas para servir tem que ser agora. Você não sabe o dia de amanhã. Sirva agora. Faça agora. Não espere nada não. Não, porque eu estou com um filho recém-nascido. Irmão,
Desculpa, mas não é desculpa para deixar de servir o Senhor, não. Sirva com o filho recém-nascido. Eu conheci uma pessoa que, testemunho, que ela adquiriu uma doença grave, câncer. Aí esse pastor contando esse testemunho, dizendo que ela foi no hospital, falou assim, vou ter que fazer quimioterapia. E aí ela, todo dia que ia fazer quimioterapia, ela chegava para o pastor dela e falava assim, pastor, ora por mim aí que eu vou lá fazer a quimioterapia. Aí o pastor, sem graça, assim, ou sem graça não, com compaixão, né? E fez aquela oração, pai, cura o irmão. Aí o irmão falou, não pastor, não é para isso não. Ora lá porque eu quero ser boca de Deus naquele lugar. Ora para que pessoas ouçam o evangelho. Deus me deu essa doença aqui, eu já sei, porque como é que eu ia lá pregar para aquele povo na quimioterapia? Então ora por mim. Aí aquele irmão começou a ir para a quimioterapia, voltava, falava com o pastor, tu não sabe? Estava eu sentado lá, naquele negócio lá, injetando em mim lá e tal, e aí sentou uma pessoa do lado, e ela começou a chorar, e eu comecei a falar com ela, orei pela vida dela, pastor, ganhei para Jesus. Todo empolgado. Aí semana seguinte ele ia para a quimioterapia, aí, pastor, ora por mim, eu pastor, opa, já estou ligado, vou orar para portas abertas. É isso aí, pastor, vamos ganhar mais gente para Jesus. E aí aquele irmão, a quimioterapia foi maltratando ele. E aí o pastor um dia o encontrou, falei, irmão, como é que tá? Pastor, tá cansativo, mas eu não estou deixando de pregar o evangelho. Ore por mim para que eu continue com voz para pregar o evangelho para as pessoas. Se um irmão que está perto de uma possível morte consegue visualizar que portas são abertas para a pregação do evangelho, porque eu e você não podemos ver que todas as situações que vivemos nessa vida são portas de Deus abertas para a gente pregar o evangelho, para a gente acessar e mudar a vida de alguém. Havia uma irmã lá na sede, já faleceu, TT. Eu sou da igreja, da Atitude, há 21 anos, desde 2004, éramos 40 pessoas, e aí eu conheci a TT. TT tinha uma doença, que ela tinha, não sei se era hanseníase, mas era um inchaço na perna muito grande. E aí, ela tinha muita dificuldade. Só que a TT, ela amava servir. E o que ela sabia? Fazer comida. Aí todas as vezes que a igreja fazia algum movimento, recebia missionário, e evento para receber alguém, um churrasco para vender, para arrecadar recurso, uma comida gostosa, ela primeiro está na cozinha. Ela ia com a muletinha dela, sentava para cortar as coisinhas lá e tal, louvando ao Senhor, e ela toda feliz saía do culto. Vendemos quantos? E aí, estava gostosa a comida? Porque com toda a limitação dela, ela queria servir o Senhor. Ela não queria ficar longe ou desperdiçar as portas abertas para adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Ela poderia dizer o seguinte, vou orar pelos irmãos, vou ficar em casa. Mas ela decidiu se envolver e entrar pelas portas abertas que Deus tinha colocado para ela. Nós precisamos ser assim, nos envolver mais, trabalharmos mais por Jesus, servir com os irmãos. Quanta gente vem às igrejas, aos cultos, mas não se envolvem com nada. Nós precisamos mudar isso. Sermos uma comunidade que serve, que se envolve, que se importa, que ama, que vive a igreja e aproveita as portas que Deus abre, mesmo que com lutas, mas na certeza que Deus vai suprir. Terceiro lugar, como eliminar nossas fraquezas? Precisamos ser uma igreja que não vive por circunstâncias, mas pela palavra de Deus. Versículo 8 diz, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, a igreja de Filadélfia era ameaçada pelos judeus. Não era uma situação confortável, mas eles não tiveram medo de falar em nome de Jesus. Eles não tiveram medo de guardar a palavra. Quantos de nós têm vivido isso? Quantos de nós estamos em uma vida corrida e talvez não temos nem valorizado a leitura da palavra de Deus? Se a gente somar o tempo que passamos nas redes sociais, nós vamos ficar impressionados que você podia estar lendo Bíblia. Ao invés de ficar no Instagram, vai ler Bíblia. Você está esperando no consultório ali para ser atendido, lê a Bíblia. Você está no metrô, lê Bíblia. Você está esperando o seu filho na escola, lê a Bíblia.
Você pode pegar cada parte do teu dia ali que você é ocioso, ou está fazendo alguma coisinha, vê o WhatsApp, começa a ver nada com nada, os videozinhos bobos, lê a Bíblia. Não abre a mão da palavra de Deus, não. Tem gente aí, eu já fui um desses. Maratonar série, né? Ou maratonar série. 10 capítulos num dia só. Cada capítulo 40 minutos. Olha quanto tempo a gente perde. Podia ver um capítulozinho da série, beleza, já degustei. Vou ler Bíblia agora. Vou maratonar a Bíblia, vou ler logo os 4 evangelhos. No início do ano eu falei assim, bom, eu vou ler todos os profetas menores. Em janeiro eu li tudo. Pum, matei os profetas menores. Matei não, desculpa. Linguagem, né? Figuras de linguagem. Pronto, tiquei lá, profetas menores, li tudo. Fiz mensagem, aprendi coisas, fiz anotações, conheci, aprendi muitas coisas legais. Pronto. Agora eu vou ler os profetas maiores, vou ler os evangelhos. É assim, meta. Quero conhecer mais a palavra, quero desfrutar mais do Senhor, quero me aprofundar mais. Talvez a gente está com metas de diversão, de entretenimento, mas a gente não se desafia para guardar a palavra. Você diz que conhece a Jesus, nós dizemos, você conhece quais palavras de Jesus? Qual é o traço do caráter de Jesus que mais marca a sua vida? Que milagre ele fez que mais falou com você? Que conversa ele teve com outra pessoa que você pode falar assim, caramba, como Jesus foi inteligente? Que atitude dele, que reação? Se você não sabe sobre isso, é porque você não tem valorizado os evangelhos, que são biografias do Senhor. Para conhecer quem é Jesus. Eu recebi uma orientação de um pastor, quando eu estava no meu seminário, ele falou assim, Vinícius, eu faço isso, eu vou aconselhar você a fazer. Leia a Bíblia sempre, mas você vai ler pelo menos dois livros ao mesmo tempo. Leia um do Velho e leia um do Novo. Para você estar sempre com um panorama geral da Bíblia. E sempre intercalando com o Evangelho. Você está lendo lá 1 Reis e lê 1 Coríntios. Aí você passou para 2 Reis, Mateus. Aí depois de Mateus você lê 2 Coríntios. Aí lê João. Por quê? Sempre esteja com o Evangelho a seu alcance. Porque ali são as palavras de Jesus, as diretas. Jesus é Jesus, você tem que olhar para Jesus. Você não pode perder o olhar de Jesus. O foco os seus olhos em Jesus. E eu obedeço isso até hoje. Nós precisamos nos aprofundar mais naquilo que nós acreditamos, que é em Jesus, nas palavras dele. Nós não podemos viver pelas circunstâncias, mas pela palavra, porque nós passamos por lutas, traições, dificuldades, pressões do dia a dia. Se a gente for viver por causa dessas circunstâncias, nós estamos lascados. Já era, a gente vai entregar a toalha. Temos um Deus poderoso que nos sustenta, quer cuidar da gente. Nós precisamos conhecer isso. No versículo 10 diz assim, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmão, vai ter provação, vai ter prova aí. Você vai passar ou não? Deus já está falando aqui, vai pôr à prova. Vai separar os homens dos meninos. Quem é de quem não é. Vai vir um tempo aí de provação, se nós já não estamos vivendo alguma coisa já séria. Para mostrar quem é de Deus e quem não é. Agora, você acha que eu é que vou julgar? Aquele não é porque falta o culto. Aquele não é porque não leu a Bíblia. Aquele não é porque mentiu. Não sou eu que vou julgar não, irmão. Quem julga é Jesus Cristo. Ele vê você, sabe quem você é, sabe como está o teu coração. É pior do que eu. Porque eu julgando eu vou errar. Agora Jesus não erra. Jesus ele vai olhar para você e vai falar assim, eu sei se você é meu ou se você não é. Uma pessoa agora me perguntou, poxa, mas alguém, agora à tarde, mas alguém pode curar, pode trabalhar na igreja, pode orar por pessoas, e mesmo assim ser do demônio, ser do diabo? Pode. Por quê? Porque Jesus falou isso, que nos últimos dias, no último dia, muitos falarão, Senhor, curei, falei no seu nome, preguei, era professor da escola dominical, eu tocava na banda, e eu líder de célula, Senhor, caramba, eu orava, os demônios saía das pessoas. Jesus vai falar assim, pô, mas não te conheço não. Não, você não é meu não, eu não te conheço não. Por isso, nós precisamos nos preparar. Está como aquelas virgens, né, as 5 preparadas que guardaram o óleo. Fala assim, não, eu estou esperando o Senhor, fiel, firme na sua palavra.
Há três teorias sobre a tribulação, sobre esse tempo que Jesus falou aqui. Uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Essa linha é uma linha mais otimista. É o pessoal que quer falar assim, não, vou... Jesus vai voltar antes, pô. Vai fazer isso com a gente. Por quê? Porque ele falou que nós estaríamos livres, né? Nós não vamos ser alcançados pela ida dele. Então eles entendem, claro, outros textos aqui não dá tempo de eu explicar teologicamente, profundamente, mas acredita que a igreja vai ser arrebatada antes. São os pré-tribulacionistas. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, da grande tribulação. Vai passar por um pouquinho de tribulação ali, vai pegar fogo, e pá, a gente vai sofrer um pouquinho, quando o chapa começar a esquentar, tira a igreja. São os mesotribulacionistas, ou mid-tribulacionistas. E outros acreditam que a gente vai passar por toda a tribulação, e nós vamos ser arrebatados, ou Jesus voltará e vai acabar com tudo, e a gente vai reinar com ele eternamente. Pós-tribulacionistas. O que é importante para a gente? Se é pré, meso ou pós, nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, na certeza de que ou Ele vai nos livrar da tribulação ou na tribulação, mas Ele estará com a gente. Há muitas pessoas na igreja que não estão vivendo o Evangelho, e o sofrimento vai separar os homens dos meninos. Você está vivendo o verdadeiro Evangelho? Irmão, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? É uma palavra de um grande avivalista. Podemos dizer que é mais atual do que vai sair na internet amanhã. E isso aqui é verdade. A aprovação chegará. Vai provar quem é de Jesus e quem não é. Portanto, você e eu precisamos eliminar as impurezas e viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quarto lugar, como eliminar as fraquezas? Precisamos ser uma igreja disposta a fazer tudo por Deus. Irmão, se haverá aprovação para testar, como é que nós vamos passar por isso? Reclamando? Será que a gente vai andar para trás quando o bicho pegar mesmo, quando o fogo esquentar? Se sacrificar por Deus ou fazer tudo por Deus significa você perder um contrato lá na tua empresa para não fazer coisa errada. Não, tem que pagar os 10% aqui, tem que fazer essa falcatruazinha aqui, e pá, e a gente faz um cambalacho, e a gente acerta esse contrato, e cada um ganha um pouquinho, e pronto, todo mundo se dá bem. Está errado. Pô, pastor, então vou fechar a empresa. Deixa eu te falar, fecha. É melhor você fechar a empresa do que fechar a porta para o céu. Claro, né? Você sabe do que você pode fazer, porque Jesus é que falou isso. Ó, é melhor você arrancar um olho do que ir com dois olhos para o inferno. É melhor você arrancar um braço, uma mão, do que você ir para o inferno com todo o teu corpo. Ah, pastor, mas aí eu estou com uma sociedade, estou com uma pessoa aqui, uma amizade, um relacionamento, aquele lugar, meu irmão, corta. Seja sábio, seja inteligente, se posicione, dá seu jeito. Fala assim, não, eu quero muito fechar esse negócio aqui, mas desse jeito não dá não. Eu diminuo o preço, sabe? Faço alguma coisa, mas vou fazer tudo certinho. Vou dar nota fiscal. Eu lembro que muito tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu falei com o irmão da nossa igreja, rapaz, você vende com nota fiscal? Pastor, vendo não, passa a vender. Pô, pastor, mas paga muito imposto. Meu irmão, passa a vender. Ore ao Senhor, fala assim, eu quero ficar certo. Eu quero ser correto diante dos homens e do Senhor. Aí depois de uns 6 meses ele falou assim, pastor, passei da nota fiscal. Tem gente até que vem para mim, não pede não, mas eu dou mesmo assim. Esse foi o ano que eu mais prosperei. Eu falei, irmão, é Deus na tua vida. Haja corretamente. Escolha o que é certo. Não largue de mão o relacionamento com o Senhor. Ele vai te honrar. Nós precisamos nos arriscar sim, mas nos arriscar com a segurança que Jesus dá. Falando, Senhor, se é para te agradar, se é para fazer o que é o correto, que o Senhor quer de a gente, então eu faço, mesmo tendo lutas e sofrimentos, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Porque o mais importante não é o aqui, o mais importante é o que nós vamos viver por toda a eternidade. Em último lugar, como eliminar nossas fraquezas? Precisamos estar mais atentos aos sinais da segunda vinda de Cristo. Precisamos estar mais atentos aos sinais da segunda vinda de Cristo. Se nós estamos vivendo uma vida que vai acabar nesse mundo, e Jesus garantiu que vai voltar,
Será que a gente está vivendo em função disso aqui que vai acabar ou em função daquilo que vai ser eterno? Nós talvez nos esquecemos do que Jesus disse. Ele disse: eu vim e vou voltar para levar a minha igreja. Talvez a gente está muito preocupado com o carro novo, com a casa nova, com a viagem, com o sustento dos filhos. E isso é lícito, é bom. Mas o problema é perdermos o foco naquilo que vamos viver eternamente com o Senhor. Nós estamos nos preparando no bolso, aposentadoria, é bom, reserva, minha velhice, muito bom. Mas você está preparando o que você vai viver na eternidade? Você está construindo algo para a eternidade também? Você está investindo na eternidade? Irmãos, isso é tão louco. O evangelho é loucura, né? Para quem não entende. É tão louco, porque a gente é tão limitado e a gente precisa agir com fé. Se a gente agir com a mente, com o nosso coração apenas, a parte humana, a gente vai falar assim: caramba, mas eu tenho 40 anos, eu vou viver ainda mais uns 30, 40 anos, eu tenho que cuidar desses 40 anos, reservar um dinheirinho aqui, vai que a economia do país piora, eu perco o emprego, alguma coisa acontece, então deixa eu reter o dinheiro, deixa eu trabalhar mais, deixa eu agir com minhas forças, força do meu braço. E quando Jesus está falando assim: confia em mim, cara, trabalha, faz a tua parte, mas confia em mim. Agora não foca nisso aqui não, foca na eternidade. Olha para o todo. Certa vez uma pessoa chegou para um pastor e falou assim: pastor, o senhor não é ambicioso não? Eu falei: por quê? Porque ele fez um livro, vendeu 300 mil cópias desse livro. 300 mil cópias de um livro. E ele lucrou R$3 em cada cópia. Então faz os cálculos aí, ele ganhou 900 mil reais. Perfeito? Ele doou tudo para a igreja. Aí o irmão falou assim: não, pastor, que isso? O senhor não pegou nem 10%, 20%, não ficou com nenhuma parte. Ele falou: irmão, eu fiz um trato com Deus. Eu quero ganhar um salário, para eu ter uma vida digna. Mas eu fiz um trato bom, uma vida digna, os filhos numa boa escola, eu viajar uma vez por ano, trocar de carro de tempo em tempo, ter uma segurança. E eu falei para Deus: Deus, o que passar desse recurso é seu. Irmão, passou, e eu dei para o Senhor, cumpri com o meu trato. Ah, o senhor não é ambicioso não, porque ambição não é pecado, né? Uma certa ambição para você conquistar mais coisas não é pecado. Aí ele falou assim: não, você que te engana, eu sou muito ambicioso. Como assim, pastor? É porque você está pensando naquilo que vai ficar aqui, eu estou pensando na eternidade. Eu investi 900 mil na igreja, e Deus vai pegar esse recurso e falar assim: mais um tijolinho na casinha celestial, mais um galardão para ele, mais bênçãos que vão durar para a eternidade. Você está investindo em algo que vai passar, eu estou investindo em algo que é eterno. Eu sou mais ambicioso que você. Jesus vai voltar e vai nos avaliar. O que tem de valor para a gente? O que é o mais importante para a gente? Nós não temos como fugir desse julgamento do Senhor. No versículo 11 ele fala: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus não demora, gente. Sabe por quê? Tem 2000 anos que ele falou que ia voltar, mas 1000 anos para ele é igual a um dia. Então para ele só passaram esses 2 dias. Talvez mais 1000, 3 dias, 500 anos, não sei. Mas ele vai voltar. E nós precisamos viver para Deus, pois ele vai voltar, e não como advogado, e sim como juiz. Deus, Jesus vai voltar como juiz. E não adianta você chegar diante dele: não, porque sentença, está aqui, é com você agora. Versículo 12 diz: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome e o meu novo nome. Irmãos, ele diz isso aqui para Filadélfia, sabe por quê? Porque lá aconteciam muitos terremotos, e as torres, as colunas dos templos pagãos, elas não sustentavam, elas caíam. Só que Jesus está falando o seguinte: vou fazer vocês colunas do santuário de Deus, honrosas, poderosas, vocês não vão cair. Pode vir perseguição, pode vir tentação, pode vir o que for, vocês não vão cair, porque eu farei de vocês coluna no santuário. E ele ainda fala o seguinte: vou escrever o meu novo nome em vocês. Por quê? Porque era cultural, cada coluna do templo tinha lá o nome do Deus ao qual o templo adorava. Aí Deus está falando o seguinte: qual é o teu nome? Meu nome é João. Você agora, eu vou escrever o seguinte:
príncipe do Senhor. Qual é o teu nome? Ah, Rebeca. Não, você não é Rebeca mais não. Vou botar aqui, ó, propriedade do Senhor. Qual é o seu nome? Ah, eu sou Ricardo. Jesus está falando assim, não, eu vou escrever agora outro nome. Você é filho do Deus vivo. Quem chega perto vai olhar. Isso aqui é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. É a coluna no santuário de Deus. Posso confiar nele. A pergunta que eu quero te fazer é: você se vê como coluna no santuário de Deus? Você se vê assim? Se depender de você, tem um terremoto, a igreja fica de pé ou vai cair? Posso contar contigo para ser coluna aqui nessa igreja ou não? Ou você é o primeiro a ir embora quando a perseguição chegar? Quando as coisas ficarem complicadas, a primeira coisa que você faz é deixar de vir na igreja. Deus quer fazer da gente colunas no seu santuário. Mas nós precisamos tomar posse disso. O Senhor vai voltar. E nós precisamos nos atentar para os sinais da sua volta. De todos os sinais que Jesus falou sobre a volta dele, quase todos já se cumpriram ou estão se cumprindo. Ele está às portas. E hoje eu e você precisamos tomar posse daquilo que Ele nos ofereceu, a salvação. A porta que está aberta diante de nós, que Ele dá, que Ele abre, mas ninguém fecha.